Oi gente, tudo bem? Naizinha tá aqui de volta e hoje a gente vai conversar sobre um livro que ele dividiu muito pra mim opiniões, ele deixou a minha cabeça um pouco confusa e eu não podia deixar de compartilhar com vocês a minha opinião sobre Proteja-me. O livro de Mila Wander e Josie Stock. Não sei se eu falei o nome dela direito. Eu tava meio num período de ressaca literária e aí zapeando pelo Kindle. Eu achei a capa desse livro, pensei que era um romance adulto. E nada do que melhor do que tirar a gente de uma ressaca literária do que uma história adulta. E aí eu resolvi logo baixar, principalmente porque ele era favoritaço, né? E tipo, o nome Proteja-me, 5 estrelas, eu pensei logo, deve ser muito bom. Até mesmo porque, né, em sã consciência de ressaca literária, a gente não leria um livro que tava super favoritado, né, 5 estrelas. O que me surpreendeu foi que quando eu comecei a ler, logo nas primeiras páginas, eu comecei a perceber coisas que me incomodaram muito no livro. Mas, tipo, me incomodaram muito. Eu cheguei, inclusive, a pensar em abandonar o livro diversas vezes. Mas vocês sabem como é que eu sou, né? Eu não gosto muito de abandonar livro, né? Tenho um toque com essas coisas. E aí eu até resolvi dar uma paradinha nele, dar uma respirada e depois eu voltar nele. Porque na minha cabeça não entrava assim, ser um negócio tão favoritado, né? Tão bem classificado, não era possível que as pessoas não estavam enxergando aquilo que eu tava, né? Que eu também enxergava, aquilo que causava esse incômodo em mim. Então, tipo, né, decidi dar uma oportunidade. Oportunidade não, né? Dar mais uma chance, né? Tipo, ter a força de ir lá e terminar e descobrir o porquê que o livro era tão, né, bem classificado. Em momento nenhum, inclusive, deixando bem claro que quando eu pensei, assim, em largar o livro, em momento nenhum foi por conta da escrita das autoras. Pelo contrário, sabe aquela leitura totalmente fluida, que você vai passando o olho rapidinho, quando você percebe que você já leu assim 30 páginas sem instalar de dedos, uma leitura super fluida, assim, super transparente. Eu vou explicar, na verdade, o que aconteceu. O livro ele é super bem escrito, inclusive ele tem aquele lance de primeira pessoa, ora tá sendo contado por um personagem, ora por outro, o que deixa a gente mais por dentro, né, entender melhor determinados atos, determinadas atitudes, né, da cabeça de cada lado da história e aproveita cada vez mais da história. Aí você tá me perguntando, tá, Nayara, mas qual o problema do livro? O que é que te incomodou tanto no livro? O livro é pesado. Na minha opinião, ele é, tipo, super pesado. E ele é pesado pra mim em diferentes aspectos, em diferentes situações. E um detalhe dessas situações é que nenhuma delas é puritana. Em momento nenhum eu sou, tipo assim, tô me colocando como puritana aqui no negócio também, porque nós gostamos de uns hotizão mesmo. Mas pra explicar mais direitinho, não foi o BDSM que me chocou um pouco, né? Que pra quem não sabe o que é o BDSM, eu até anotei aqui, é o conjunto de práticas sexuais consensuais envolvendo bandagens e disciplinas, dominação e submissão, sadomasoquista, entre outros comportamentos sexualmente humanos relacionados. Em momento nenhum foi isso que me fez, né, ter essa versão da história, e nem o relacionamento envolvendo madrasta e enteado. Mas pra mim, o que me incomodou, principalmente sendo mulher, foi a personagem principal, feminina, a forma com que ela se via, sabe? A forma com que ela aceitava as coisas que aconteciam ali na vida dela. Principalmente a forma com que ela deixava que as pessoas, independente das práticas sexuais dela, tratassem ela, sabe? E o que mais me choca, assim, não é nem me choca, é o que mais me dói, é que eu sei que isso deve ser comum, né? Isso não é o meu caso, e que eu saiba, não é caso que acontece com alguém que eu conheça, mas eu acredito que isso seja comum na vida de muitas pessoas. Mesmo não concordando com o pensamento, né, com a forma de agir da personagem principal e me incomodando dessa forma com que ela se via, com que ela se tratava, o livro era favoritado, então eu não tinha condição não tinha largar a história sem saber o porquê que as pessoas, né, gostavam tanto dela, né? E aí, mesmo assim, eu continuei lendo. Até que eu parei e descobri. Vou ler aqui pra vocês a sinopse do livro. Celina buscava um casamento estável com um dominador e tem orgulho de ter esperado o homem certo aparecer. O que importa é que isso só aconteceu aos seus 40 anos. Que Ramon seja viúvo e tenha 2 filhos do primeiro casamento. Ela ainda é bonita, cuida do corpo, da pele,
tudo para laçar um marido rico, charmoso, gostoso que cuide dela. Ainda na lua de mel, Celina descobre que o relacionamento com um político influente que pode destruir o romantismo que sempre sonhou vivenciar. Vocês estão percebendo, né? Para piorar a situação, seus enteados, Drain e Lia, não aceitam que ela tome o lugar da falecida mãe, criando um clima desconfortável em seu novo lar desde o seu primeiro dia. Se sentindo sozinha e uma estranha na mansão dos Moura Lennox, a submissa se entrega de corpo e alma na função de esposa perfeita. Porém, a ausência constante do poderoso marido e a aproximação do enteado, o primogênito, sempre sério e disposto a seguir os passos do pai na carreira, ambos só querem agradar Ramon. Mas a companhia um do outro se mostra cada dia mais indispensável, o que pode significar tanto a felicidade quanto a completa ruína da família. No livro você encontra cenas bem maiores de 18 anos mesmo, porque tem violência, tem sexo, tem relacionamento abusivo de todas as partes. Vamos lá, o que eu achei? Eu achei o livro pesado no sentido que a forma com que a personagem se trata. Ela passa o livro todinho se tratando de uma maneira como ela não é submissa apenas ali naquilo, né, entre as quatro paredes que ela se coloca, se comporta. Mas diante de tudo, ela tipo aceita que, nasci pra isso mesmo, eu sou disso mesmo. Só que como todo livro que tem um personagem de cabeça esculhambada, em algum momento da história a gente fica conhecendo por que ela se trata dessa forma. E é aí que eu entendi o porquê que as pessoas, por essa virada, né, por que as pessoas gostaram tanto desse livro. O livro, ele é baseado, ele se passa no Brasil e ele tem um posicionamento político que, tipo assim, a gente vendo tudo que a gente acontece nos dias de hoje, a gente fica entende cada pedacinho, né? A gente assim, não é se encontra da gente da vida, mas a gente reconhece ali cada situação dali de dentro do livro. A trama ela fala não apenas ali daquela insegurança pessoal, mas também da ausência do pai, né? Não, dos pais, né? No caso, já que a mãe é falecida e a ausência, né, que o pai tá vivo, né? E o relacionamento abusivo aqui, a gente não tem só o relacionamento entre homem e mulher, mas também do pai com os filhos. E de fato, essa questão do relacionamento abusivo, na minha opinião, ela ultrapassou totalmente essa parte hot do livro, essa parte do BDSM do livro, até mesmo porque eu não conheço sobre as normas, as leis e etc. Mas você vê assim de cara o quão é agressivo, abusivo o relacionamento aqui, não apenas no status dominador ou submissa, mas de uma forma geral. Tem um momento onde, enfim, ela consegue abrir o coração, expõe tudo que ela já passou, o que levou ela a ser do jeito que ela é, e principalmente até a vida de submissão de uma forma geral. Mas sabe o que eu aprendi com essa história? Mais uma vez, não julgar as pessoas nem as coisas sem se colocar no lugar delas, sem se conhecer elas por nem que seja pouco mais da metade ou muito mais da metade, por inteiro se possível for. Toda história ela tem dois lados, né? Na verdade, ela pode ter até três, né? O seu, o dela e o verdadeiro. A gente não conhece o que a pessoa passou, o que tá ali dentro da cabeça de cada um, qual a realidade de cada um. E principalmente, não compartilhar, não julgar informações e ter pelo menos um pingo de informação. Saber diferenciar o que são práticas aceitáveis e abuso, não apenas para personagem, mas para mim também. Abriu meus olhos em bastante coisa até. A partir do momento que eu me coloquei aberta para olhar a história de uma outra forma, eu comecei a entender o favoritismo da história e entender aquelas coisas que me incomodaram no início. De verdade, não favoritei o livro, não dei 5 estrelas para ele também, mas eu gostei bastante do final do livro, do plot do livro, da forma com que a Celina, que é a personagem principal, ela dá essa volta do livro, e principalmente pelas coisas que o livro me fez entender, né, disso de não, principalmente, né, de não julgar ao primeiro momento. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dessa resenha. Comenta aqui embaixo se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, se vocês leram, o que vocês acharam. Se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar aqui a sua inscrição, assinar o sininho de notificação,
porque o YouTube nem sempre entrega os vídeos, essas coisas todas que vocês já sabem. Se você quiser fazer alguma compra de livro na Amazon, não se esquece de comprar pelo meu link que tá aqui embaixo. Comprando pelo meu link você não paga nada mais sobre isso e ajuda o canal a crescer. Te espero no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!